Sindicato dos Servidores Municipais de Pentecoste, faço essas entrevistas, né? Nós já fazemos essas entrevistas desde a eleição passada, e desta vez nós preparamos essa entrevista para ser feita aqui na Câmara Municipal, para ter a presença do público, como vocês estão aqui agora. É uma alegria muito grande para nós, enquanto Sindicato dos Servidores, ter a presença de vocês para que a gente possa, juntamente com os candidatos, discutir as políticas públicas que esses candidatos pretendem para o nosso município. Né? Então, desde já quero agradecer a presença de todos, em nome de todos os filiados do sindicato e da diretoria aqui presente. E hoje nós temos aqui a presença da Luísa Perdigão, 26 de setembro, onde nós, por 1h30, estaremos aqui debatendo os mais diversos assuntos que dizem respeito a cada de nós, para a nossa cidade, para os nossos municípios. E gostaria de começar aqui dentro um pouco da história da Luísa Perdigão. A Luísa Perdigão nasceu aqui em Pentecoste, é advogada com atuação nas áreas do direito, urbanístico e imobiliário, e tem uma vasta experiência na gestão pública, filiada ao Partido Social Democrático de Direito Municipal de Pentecoste, ex-secretária executiva regional do Centro de Fortaleza. Luísa Perdigão nasceu em Pentecoste em 29 de março de 1966, uma família tradicional da política do Estado do Ceará. É filha do ex-prefeito de Pentecoste, João Gomes da Silva, já falecido, e Dona Raimunda Nata, conhecida como Dona Raimundinha. Ela estudou em Fortaleza, nos colégios das ordens religiosas, Santa Isabel Cearense, Sagrado Coração, e por razões de estudos transferiu-se para Brasília e São Paulo. Depois foi para Lisboa, onde iniciou seus estudos de Direito na Universidade Lusíadas. Voltou a residir em Fortaleza em 1995. Foi tabeliã substituto no cartório de registro civil de Pentecoste, na cidade onde começou sua militância política. Foi gerente comercial do jornal O Povo, formou-se em bacharel em Direito em 2004 na Universidade de Fortaleza, passando a advogar nas comarcas de Pentecoste da capital. Foi assessora da desembargadora Marisa Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi presidente da Comissão de Patrimônio Móvel e coordenadora dos projetos especiais da Prefeitura de Fortaleza. É casada com o jornalista Alberto Perdigão e mãe de 4 filhos, Mário, Marina, Mirela e Milena. Esta é a Luísa Perdigão, como ficou conhecida desses últimos 4 anos aqui em Pentecoste. E a sua coligação é Somos Todos Pentecoste. Portanto, recebemos a entrevistada de hoje com uma grande salva de palmas. Luísa Perdigão, boa tarde. Boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao Sinicep, por oportunizar a gente falar para tantas pessoas do município de Pentecoste, e também para os professores, servidores públicos e para o público aqui presente. Eu agradeço as palmas. Quero fazer apenas uma correção, não é uma correção, é um aditivo, vamos dizer, ao meu currículo, que está defasado. Eu fui também secretária do centro, secretária municipal, do 5º maior município do país, além de ter sido coordenador do patrimônio imóvel, foi antes disso, depois eu fui secretária e depois também, agora, bem recentemente, acabei de ser exonerada para ser candidata, diretora do Instituto de Planejamento de Fortaleza, na área de integração de estudos. Bem, Luísa Perdigão, nós estamos nas eleições de 2016, essa vez nós temos só 2 candidatos, esta é a sua segunda vez em que você concorre à Prefeitura Municipal de Pentecoste. E nós estamos aí observando tudo que tem ocorrido na nossa cidade nesses últimos 4 anos e nos muitos anos anteriores, em que nós esperamos que Pentecoste possa de fato progredir, não a passo de tartaruga, mas que possa crescer numa velocidade maior e que as pessoas possam ter uma visão de futuro cada vez melhor, porque nós sentimos essa falta, sentimos a necessidade dos jovens terem um futuro mais promissor. E eu gostaria de perguntar a você, quando você se propõe a enfrentar uma campanha política pela segunda vez, sabendo dos problemas de Pentecoste, que não são poucos, que vem aí se apresentando para todos nós, por que é que você resolveu, mais uma vez, colocar-se à disposição da população, mesmo sabendo que é difícil, para cuidar de Pentecoste, diante da situação que nós temos? Porque sou gestora pública e cabe ao gestor público resolver problemas públicos. Então, não podia ser diferente. A minha profissão é essa. Então, sendo eu gestora pública, tendo eu a formação que tenho, tendo eu a experiência que tenho, de estar já por pelo menos aí 2 mandatos, quase 16 anos,
12 anos, na verdade, quase 12 anos, desculpa, ajudando a construir e ajudando a gerir o 5º maior município do país. Eu acho que eu posso e devo dar minha contribuição ao meu município, porque essa é a minha profissão, é isso que eu sei fazer e é para isso que eu estou aqui. Né? Por isso não tenho nenhum problema de ser candidata de novo, né? É um desafio, mas é um desafio para o qual eu estou capacitada. Muito bem. Luiz, nós temos aqui em Pentecostes 10 secretarias para poder gerenciar o município de Pentecostes. Nós temos a Secretaria de Administração e Finanças, temos a Secretaria de Governo, Secretaria de Cultura e Pesca, Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Esporte e Juventude, Secretaria de Educação e Secretaria da Saúde. Todas essas secretarias tiveram aqui disponíveis para este ano um orçamento de 79 milhões de reais, um pouco mais do que isso. Né? E a gente percebe que o nosso município tem necessidade de muita coisa. Né? E nós gostaríamos de começar aqui as nossas perguntas pela questão da cultura, do lazer e do esporte. Todos nós sabemos que Pentecostes é carente de cultura, principalmente quando nós chegamos no mês de julho aqui na nossa cidade, todo mundo percebe claramente que os nossos jovens não têm opção. Daí este ano, principalmente, nós ficamos aí até sem as quadrilhas, que é normal que aconteça em Pentecostes, nós não tivemos. Né? Todos os jovens aqui têm vontade de participar dos esportes, de dança, né? E os pais têm necessidade de ver os seus filhos dentro dessas questões que envolvem o lazer, o esporte e a cultura. Entretanto, nós percebemos uma necessidade muito grande. No seu governo, quando você olha para essas necessidades, quais são os planos e quais são os projetos que você pretende realizar para que isso ocorra de forma mais intensa e que os nossos jovens sejam vistos dentro desse contexto? Bom, o nosso plano de governo, ele tem um programa chamado 4 Cantos. 4 cantos, como bem diz no linguajar popular, a gente quer dizer que uma coisa vai chegar em todo lugar, a gente vai chegar aos 4 cantos, né? Então a ideia e a nossa proposta, na verdade, é que a gente tenha centros, né, de cultura espalhados por todo o município. Eu diria que Pentecostes não tem cultura, Pentecostes tem muita cultura, o que está faltando talvez seja um reforço na política cultural. Até porque, observando os orçamentos anteriores aqui da Prefeitura Ivonei, pela primeira vez Pentecostes tem aí, né, uma verba para a cultura bastante significativa, né, de mais de R$1 milhão, aí de R$1.382.500, né? Juntando com isso aí, você tem também o esporte, tem aí R$1.330.000. Então, com esse dinheiro, dá para a gente fazer muita coisa. Dá para chegar, dá para aproveitar os espaços e equipamentos que já existem. Vamos dar um exemplo. Por que é que o mercado público passa todo o tempo da semana ocioso? Porque aqueles galpões, que são galpões que têm uma infraestrutura boa, é coberto, é central, pode receber todo mundo de todo lugar, é de fácil acesso. Por que fica parado aqui tanto tempo, cheio de barraca lá dentro? Por que aquele espaço não pode ser um espaço onde a juventude vai fazer teatro, onde os meninos vão ter contação de história, onde os idosos uma noite vão lá dançar o forró, recitar poesias, onde o artesanato pode ser vendido durante a semana, em feiras e tudo, né? Então, não é só construir não, gente, tá certo? Nós talvez não possamos sair por aí construindo prédios, mas tem muita coisa para aproveitar. Tem escolas que foram fechadas, de prédios públicos que estão aí pelo sertão, que estão se acabando, né, que podem ser usados para espaços da cultura e para outros espaços aí, desde que a gente decida e acha que isso é prioridade com o povo. Então, as próprias escolas são espaços que precisam ser melhor aproveitados com relação à difusão da cultura. Então, é muito importante, eu acho que a cultura, para mim, é uma das políticas tão importantes quanto todas as outras, para falar a verdade, porque a cultura é sempre 1% para a cultura e tal, e pode transformar vidas, ocupar pessoas, gerar trabalho, emprego e renda também. Muito bem. Luiz, nós estamos aqui na sede, moramos aqui na sede, apesar de ainda serem escassas as questões culturais, nós ainda temos uma movimentação na cidade. Mas eu que trabalho com jovens do ensino médio, quando você olha para os jovens do campo, da zona rural, percebe-se uma necessidade muito grande de eles terem essas mesmas oportunidades que nós temos na sede. Então, assim, nós temos, você falou que a questão dos centros culturais, né, de desenvolver esses projetos para esses jovens. Como é que fica a questão desses jovens que estão lá no interior? Como é que nós vamos atraí-los para que também participem das políticas voltadas para a cultura, para o lazer e para o esporte? Acho que não é uma questão de atraí-los para a sede.
É uma questão de lá na comunidade deles ter também espaços de cultura. Lá também tem espaço, lá também tem, às vezes, alguma quadra de associação. E se não tiver, a gente constrói, gente. Isso é simples. A cultura, ela não precisa de espaço físico, novo, bonito. E até a gente vai lutar por isso. E ter um teatro, sim, teatro. As mesmas oportunidades que os nossos meninos e meninas, nossa juventude de 14 a 29 anos, tem no grande centro que é Fortaleza, nós vamos trazer para cá. Mas é preciso pensar também que essas mais de 200 comunidades que formam o município de Pentecoste, em cada uma delas, é preciso também que a cultura seja desenvolvida lá, que a política cultural também seja desenvolvida naqueles espaços. O jovem de lá também quer arte, também quer cultura, e quer estar lá também, quer estar lá com os amigos dele, quer socializar com os amigos, os conhecidos de lá. E isso é fácil, gente, isso não é difícil, é fácil fazer. Então, por isso mesmo, eu vou repetir, que o nosso programa de cultura se chama 4 Campos. É levar a política cultural aos 4 cantos do município de Pentecoste, para as 200, não vamos implantar uma política cultural só num lugar. Então, ao tempo que a gente faz uma coisa numa comunidade, nós vamos fazer nas 200 e poucas comunidades, nem que seja pouco, mas é significativo fazer alguma coisa. Eu penso, quando a gente pensa em cultura, às vezes a gente acha que é só colocar uma pessoa para dar algum tipo de instrução, ensinar a tocar violão, né? Então, assim, eu penso a cultura de forma mais ampla. E a gente sabe que para criar um projeto cultural que realmente possa se difundir, é preciso ter termos. A gente percebe que tem pessoas que têm talentos aqui, tanto para tocar, quanto para cantar, quanto para o teatro, e às vezes eles começam a toda aquela euforia, mas depois isso vai se apagando. Então, assim, como é que nós vamos fazer para poder, de fato, essas questões serem prioritárias? Porque a gente percebe que em Pentecoste, as coisas quando são feitas só para poder fazer conta, não sei se a gente percebe isso. Eu tenho visto no decorrer do tempo, algumas coisas acontecem só para fazer conta. Faz ali uma zoadinha aqui, uma zoadinha lá. Uma vez eu cheguei nesse evento que chama-se The Voice de Pentecoste. E aí a primeira coisa quando eu cheguei lá que eu vi, não tinha nem folga atrás, era chamado The Voice, eram outras coisas que tinha atrás. Eu cheguei na própria secretária na época e falei no ouvido dela, a gente não poderia fazer algo melhor. Aí pegaram uma pessoa para tocar, a criança sem ter aquele apoio anterior, porque se você quer fazer uma coisa legal, você contrata uma equipe, quem toca teclado, quem toca guitarra, e pega aquelas crianças das várias escolas e treina de igual modo para que essas pessoas possam se apresentar de forma digna e ter uma concorrência legal. E desse dia eu tentei dizer algumas coisas nesse sentido, mas pouco mudou. Então, assim, como é que a gente faz para poder fazer que isso de fato faça sentido, né? Porque às vezes não tem muita cultura do Pentecoste, mas são só coisas soltas, né? E assim, a gente percebe que precisa amadurecer, e para isso a gente tem que, de certa forma, formar as pessoas, colocar pessoas certas para estarem à frente desse negócio. É tratar a política cultural como política pública. Então, toda política pública ela tem diretrizes, ela tem plano. Toda política pública tem que ter um financiamento, toda política pública tem que ter um programa de formação, toda política pública tem que ter controle social. E aí os conselhos, né, que vão tomar de conta dessas políticas públicas serão os controladores, serão a interlocução com o poder público. Então, eu acho que as políticas públicas não são tratadas com a grandeza e com a responsabilidade que elas precisam ter. Toda política pública tem que ter um sistema de política pública, um sistema que engloba tudo isso que eu estou falando para você. Então, você tem que ter alguém que tome conta da política, mas tem que ter também mecanismo para que a população participe não só da execução da política, mas da elaboração da política. Quem vai dizer como é que a política do Pentecoste deve ser é a população. Que prioridade que a gente vai ter é ouvir as pessoas na elaboração da política. Nós não temos em Pentecoste a política municipal de cultura. Então, nós precisamos tratar a política municipal de cultura, observar como é que está essa questão do plano municipal de cultura, enfim, tratar as coisas como elas devem ser tratadas. Problemas complexos, tratar com complexidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu penso que as políticas públicas têm que ter mesmo essa seriedade, porque senão elas vão ficar fragmentadas, como você estava dizendo. Uma ação bem aqui, outra lá lá, né? E no fim você acaba não vendo a coisa acontecer. Metas. Certo? Quantas pessoas nós vamos atingir, em quantos lugares nós vamos chegar, o que nós vamos fazer todo ano, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano de governo. Isso é planejamento.
planejamento da política cultural. Dentro desse contexto da cultura, nós vamos alargar esse pensamento, mas dentro da educação, que também inclui a participação da cultura dentro dela. Nós sabemos que a educação de Pentecostes nos últimos anos tem melhorado significativamente, mas nós temos uma dificuldade ainda muito grande em relação do 6º ao 9º ano, que é o ensino fundamental 2. Então, como nós vamos fazer para poder atender e melhorar a questão do ensino fundamental 2? E outra coisa, como é que nós vamos fazer para dar início à questão do ensino integral no município de Pentecostes? Nós já tentamos começar este ano, enquanto Conselho Municipal de Educação, falamos isso para a senhora prefeita, apresentamos a ideia de começar um projeto por uma das escolas, porque a gente já pode alargar, estender as outras escolas, a gente tem um plano piloto, né? Mas nem isso é possível começar, e este ano, passamos o ano inteiro, não houve nenhuma discussão nesse sentido, para que no próximo ano a gente pudesse já começar essa ideia de uma escola para o ensino integral. Não foi possível. Então, assim, a gente quer saber a sua posição quanto a isso, se já está sendo pensado, como se a gente vai começar no ano que vem, ou se vai primeiro estruturar essas questões da educação, porque está dentro do plano de educação, do plano municipal de educação, está de acordo com o plano de metas do governo federal. Então, assim, uma necessidade, agora mesmo, o governo federal está aí, mesmo o pessoal chamando ele de golpista, está trabalhando para também colocar o ensino médio de forma integral, aos poucos, mas voltando aqui para nossas questões. Nosso município, como é que nós vamos fazer? É um desafio grande, né? Só esclarecer aqui um pouco, que eu estou com alguns dados importantes do município, por isso quando você falava, eu olhava aqui, que são dados que a gente trouxe do movimento Pentecostes Olha para Frente, que algumas pessoas aqui participaram antes da campanha eleitoral, nós fizemos um movimento aqui, justamente para a gente poder ter dados de Pentecostes, né? Então, tem uma coisa que é preciso considerar no planejamento da política municipal de educação. Veja que você está falando, gente, de planejamento, tá certo? A população em idade escolar, tá certo? De 91 a 2010 está reduzindo, tá certo? Há menos crianças de 0 a 4 anos hoje, tá? Dentro do município de Pentecostes. Nós temos a maior população jovem desde que Pentecostes foi fundado e reconhecido como município nesses últimos 143 anos. Então, nós temos a maior população, que chama-se boom demográfico, como se fosse uma explosão de juventude, e nós temos de 14 a 29 anos, isso só vai acontecer agora, talvez daqui a um século. Então, nós temos a maior população jovem, 35% do município de Pentecostes. Segundo os dados ainda de 2010, porque esses dados são do censo, né? Então demora um pouco, aqui tem outro censo, mas é o dado que a gente tem, 35% é analfabeto. Aí você conta aí que também a gente tem uma parcela que é bastante significativa de analfabetos funcionais, né? De pessoas que leem, mas não compreendem o texto, né? Enfim, vocês estou aqui entre servidores da educação, falo disso com tranquilidade. Então esse é um desafio. O que fazer com esse quadro? Né, como reduzir o analfabetismo, que se não reduz assim, né, como atender essa população jovem com educação de qualidade, como cuidar do menino e da menina que terminou o ensino médio, não se interessa mais por voltar à escola, está fora do mercado de trabalho, como fazer com que a escola profissionalizante daqui tenha realmente cursos que coloquem o adolescente, né, o jovem, no mercado de trabalho. Cursos são esses, então eu acho que a gente vai precisar passar por uma revisão grande de tudo isso. A escola de tempo integral, ela não é impossível, mas ela também precisa ser feita com responsabilidade. A gente estabeleceu uma meta de quantas escolas de tempo integral nós teremos ao fim de 4 anos. Fortaleza tem crescido muito, já são muitas escolas de tempo integral lá, é uma rede escolar grande, mas ainda não é um número de 1000 escolas, um número ainda pequeno, 45, 50 escolas, talvez, no máximo isso, até o fim do governo do prefeito Roberto Cláudio. Então, aqui também, nós vamos ter que fazer isso com responsabilidade. Conversando com o pessoal da educação, olhando de fato como é que estão as finanças do município, do governo de transição, mas nós teremos sim, ao fim de 4 anos, o máximo de escola possível de tempo integral no município, porque nós ainda temos uma desestrutura muito grande do ponto de vista da família, né, muito alcoolismo, muita gente desempregada, e a gente precisa, agora, nesse momento, não sei se pelos próximos 4 anos ou ainda pelos próximos 8 ou 12 anos, ajudar os pais a cuidar dessas crianças, né, entrar um pouco nessa vida familiar,
auxiliar, para que a gente também possa entrar na casa da família e ajudar o familiar. Então, há um pouco, como se o Pentecoste estivesse um pouco doente de todas essas mazelas da ausência de política pública. Então, eu acredito, sim, na escola de tempo integral, acredito na qualificação dos professores, do nosso quadro de professores. Há um medo muito grande, né, do novo. Parece que os professores vão todos sair, a gente vai arrumar novos professores, novos diretores, nada disso. Nós temos esse quadro, é esse quadro da educação que nós temos. É dentro desse contexto, e é esse pessoal, esse recurso humano que precisa ser trabalhado. Né? Muita gente boa mesmo, muita gente de qualidade, que pode contribuir. Agora, é preciso diálogo, é preciso ouvir, é preciso saber como é que está a situação e a gente avançar nesse sentido. Da escola técnica de qualidade, acabei de receber aqui uma carta aberta aos candidatos a prefeito e a prefeita dos municípios, né, das escolas transformadoras do Brasil, e eu fiquei muito feliz, porque tudo que está aqui, o que se pede, condições de trabalho e valorização dos educadores, recursos humanos para o funcionamento da escola pública em tempo integral, recursos materiais, né, melhores, espaço físico e tal, tempo de reunião e planejamento diário, conteúdo que a escola ensina, esteja articulado com as questões da realidade que vive os estudantes. Tudo isso aqui está no nosso plano de governo. Então, está no nosso plano de governo em 2012. Veja como o nosso plano de governo é um plano de governo desde 2012. Nós temos esse compromisso com a educação. Então, acho que essa questão do IDEB, das escolas públicas municipais de Pentecoste, terem subido, vão pouco a pouco subindo de 2005 até 2015. Nesse governo da prefeitura de Ivonei subiu, mas ainda precisa melhorar muito mais. Veja o caso ali da escola ali da Ombreira, onde o Júnior diretor. Tem uma diferença enorme do IDEB das outras escolas. Então é o IDEB 8, se não me engano, né? 8.7, quando a média aqui é o IDEB de 5, né? Quer dizer, tem uma escola com 8 e todas as outras com 5. Sim, vamos lá, estou sendo aqui rasteira na conta, mas é mais ou menos isso. Então, o que fazer para aquela escola que já é uma experiência no município ser exemplo para as outras escolas do município? O quadro técnico é o mesmo, os professores também é o mesmo, os alunos também têm o mesmo nível, são nascidos aqui, criados aqui. Então eu vejo como a solução está dentro do próprio ensino, está dentro do próprio quadro da educação, isso não é difícil. Temos também o apoio da Universidade Federal do Ceará, o reitor da Universidade Federal do Ceará, ele gravou uma mensagem para a gente, para a campanha da gente, falando da nossa campanha, do compromisso que ele tem com o Pentecoste, do compromisso que ele tem com a campanha de Luísa Perdigão, de nos auxiliar aqui. A gente deve isso muito ao Prece, né, que abriu essas portas da Universidade Federal do Ceará, que é parceiro da gente também, que pode dar a contribuição, melhorando a qualidade do ensino de Pentecoste, melhorando a vida do professor também, com qualificação, enfim, com tudo. Então, a gente tem realmente um projeto de programas muito interessantes para a educação de Pentecoste, que melhora a questão do 9º ano, que a gente sabe que é um problema sério. A gente consegue ter no IDEB um esforço grande nos anos iniciais, mas também a gente chega no 9º ano, a gente ainda tem uma defasagem muito grande de aprendizado e a gente precisa avançar na solução desses problemas. É lembrar isso, que a gente tem a parceria da Universidade Federal do Ceará, que a gente tem a parceria da Universidade Estadual do Ceará, porque o governador é nosso parceiro também, já se manifestou com relação a isso. A gente tem a parceria do Prece. Então, que outro plano de governo, gente, ou que outro governo de Pentecoste já teve tanta oportunidade e tanto apoio para a educação? Então, cuidar de tudo isso. A gente tem aqui alguns dados interessantes, compara Pentecoste com outros municípios. Dos 13 municípios aqui do entorno, a gente está em segundo lugar, Paraíba está em primeiro, Pentecoste está em segundo. Isso aqui são dados ainda de 2013, mas não tem problema, só são 3 anos de diferença, não deve estar muito diferente. Tá? Então, que o dado que ela deu em 2013 é o dado que está aí disponível quando a gente fez esse levantamento, mas serve de base, ele tem uma média histórica. Isso significa que nós temos que avançar muito ainda, porque a gente está se comparando aqui no nosso entorno também com municípios que estão precisando avançar. Esse é o grande desafio, é avançar na educação de qualidade, acolhendo os professores, acolhendo as merendeiras, acolhendo o pessoal dos serviços gerais, levantando a bola do nosso professor e do nosso servidor público da educação, tendo um centro de referência do professor que venha cuidar, inclusive da saúde do pessoal da educação, todos os servidores, evidentemente, mas a gente está falando aqui especificamente da educação. Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer de Pentecoste uma cidade modelo na educação. Até partindo do princípio de que coisas boas já estão acontecendo aqui, experiências boas já estão acontecendo aqui.
experiência de protagonismo juvenil, experiência da própria rede de ensino pública, enfim. Luiz, dentro desse mesmo contexto que você está falando, nós temos aí, aqui em Pentecoste, nos últimos anos, aumentado muito o número de universitários que estão indo para Fortaleza, para a Unidade, para a UES, e muitos desses jovens estão voltando todo final de semana e já têm o transporte. Como é que a gente vai fazer para poder avançar cada vez mais, visto que a cada ano que passa aumenta as pessoas que precisam ir para as universidades, que passam no Enem? Como é que o seu plano de governo está definindo a política para esses jovens que pretendem entrar na universidade e no curso superior? Acolher, gente, a gente precisa acolher esses meninos, que são os vencedores, né, ainda com a educação, mesmo que a gente já tenha aí avançado bastante, ainda deixa a desejar. Então, aqueles que conseguem entrar na universidade, ainda é um funil muito pequeno, graças ao governo Lula, ao ProUni e outras políticas do governo federal, que inclusive são cortadas agora, né, algumas delas, infelizmente, diminuídas, cortadas. A gente conseguiu que o Nordeste fosse para a universidade, então a gente tem que aproveitar essa mão de obra qualificada que vem aí, porque vamos falar de mão de obra qualificada. Eu sou uma mão de obra qualificada. Demorei para voltar para Pentecoste. Então você imagina se essa força da juventude está indo estudar em Fortaleza, por isso precisa ser acolhida com transporte, com a alimentação adequada, com condições de estar em Fortaleza se for preciso, também de forma adequada. Então a gente precisa fazer aí parcerias. Não sei se o município terá condição de abarcar tudo isso, mas minimamente, gente, transporte é uma coisa mínima, isso não tem problema nenhum, o transporte está garantido, e se a gente puder, se tiver perto, nós vamos ter, porque a gente também pode entrar em contato, criar uma rede de famílias em Fortaleza, que pode acolher essas pessoas, cadastrar pentecostenses que moram lá, que às vezes já moram, os filhos já foram embora, a casa está sozinha. Vou dar um exemplo. Meu apartamento tem 600 metros quadrados, tenho 4 filhos, eu já tenho um dentro de casa. Como eu, deve ter outros pentecostenses também. Não é uma casa desse tamanho, mas a gente pode fazer uma rede de apoio ao estudante, até sem precisar do dinheiro, até através da solidariedade, né, da ajuda ao pentecostense, porque todos nós queremos ver o nosso município maior, mais bem colocado no mercado de trabalho. Isso dá um orgulho para a gente. Você vê Pentecoste saindo aí dos programas de televisão, na França, Nova York, sei lá, em qualquer lugar do mundo, como um caso de acolhimento aos estudantes, como estudantes que voltam, como voltam os meninos do Prestes. Um dado importante, tem quase 60 agrônomos formados já a partir da política do Prestes. Onde estão esses agrônomos que não estão aqui nos ajudando? No município que não produz praticamente nada, até o cheiro verde vem para Curu. Dentro da educação, nós temos a valorização dos profissionais, que você acabou de falar, mas aqui em Pentecoste, nós enquanto profissionais da educação, e aqui tem muitos deles, sentem-se desvalorizados, principalmente na questão financeira. Nós aqui temos direito a pleno, direito à licença prêmio, temos direito à mudança de referência, mas este é o gargalo que nós temos que enfrentar, inclusive entrar na justiça, para ver se esses benefícios que estão garantidos na lei possam vir ao nosso encontro. Quinquênio nós deixamos de receber ainda em 97, por ocasião do aumento do Fundef. Aí o gestor na época achava que as pessoas iam ganhar um pouco mais, retira o 50. Depois, a questão da licença prêmio, a pessoa às vezes está muito doente, precisa tirar esse tempo para poder se cuidar, ou para poder cuidar de um familiar seu, também tem esse direito de pegar. E a outra coisa, foi feito o PCC, criado o PCC para o Magistério em 2010, e esse PCC também não é cumprido na sua íntegra. Um deles é o direito à mudança de referência, que todos nós mudávamos de referência a cada 5 anos. Com a criação desse PCC em 2010, nós já estamos com 6 anos que não mudamos de referência. Ou seja, a nossa valorização vai ficando aquém. E quando a gente vai se aposentar, as pessoas vão se aposentar, em vez de se aposentar com um salário um pouco melhor, acaba tendo uma decepção muito grande, porque esses direitos no decorrer do tempo foram sendo retirados. E aí, claro, a gente se sente desvalorizado e as pessoas trabalham porque têm a honra de trabalhar, entretanto, chega um determinado momento que você diz: e aí, nós estamos estudando, estamos fazendo esforço, para quê dentro da educação se nós não somos reconhecidos? Eu preciso estar feliz onde a gente está, né? Mas você tocou num assunto importante, eu vou aproveitar a oportunidade, porque nós temos uma campanha eleitoral em curso, por isso estou aqui. Hoje nós temos dois candidatos, né? Eu e o meu adversário. Então, é bom que vocês que estão aqui, que passaram por isso, relembrem, tá, de como foi o tratamento de vocês, servidores da educação, servidores públicos municipais, no
tem, porque é o aniversário do seu prefeito. Tá certo? Então, é muito bom que isso esteja tocado aqui, porque a gente, por exemplo, não tem o Estatuto do Magistério, tá? E isso aqui, gente, são reivindicações que eu passei numa reunião com os diretores de escola, certo? Que foram chamados aí numa reunião na Casa da Prefeita de Ivonete para apresentar a nota do IDEB, e eu pedi a oportunidade, como estava numa casa privada do que passar, e falei para eles sobre isso aqui. Então, são reivindicações que eu levei, porque eu já havia ouvido, onde a gente tem aqui coisas básicas. Por exemplo, a criação do Estatuto do Magistério, a criação do Estatuto do Servidor Administrativo, um estudo sobre o regime previdenciário, porque a gente vai ter que fazer um estudo sobre o regime previdenciário de Pentecoste. Se a gente quer dinheiro, a gente vai ter que analisar isso com muito cuidado, certo? A revisão do regime jurídico único e sua compatibilização com a lei orgânica. A revisão do enquadramento dos cargos e carreiras de acordo com a exigência da CRET. Porque vocês têm o enquadramento de uma forma, um cargo e carreira, e a CRET, agora esse concurso último que foi feito, já foi com outro nome. Tá certo? O cumprimento do direito ao emprego e à licença-prêmio. A ampliação do direito a um terço de planejamento aos professores da educação infantil e aos professores substitutos. A atualização monetária tá certo? Porque uma coisa ou outra, o aumento da gratificação para os coordenadores e diretores escolares. Segundo me consta, há muitos anos é a mesma coisa. Então, como é que você vai ser diretor se você não tem nenhum incentivo de dinheiro, se aquilo não é uma coisa que aumenta a sua renda? O funcionamento da comissão de gestão da carreira e o cumprimento da progressão. Então, são muitos direitos, mas muitos direitos que estão sendo descumpridos ou mal cumpridos ao longo desses anos todos, e é de 2010 para cá, né, quando foi criado esse programa de carreira, que a gente agora vai ter que correr atrás. E aí eu até estive lá com o povo da saúde, me reunindo, você estava presente lá, e a gente acordou lá com o servidor da saúde, que caso a gente tenha a felicidade de ganhar essa eleição, a gente já começaria a trabalhar a partir de novembro, do governo de transição, numa comissão de avaliação, de colocar isso aqui em prática, esses direitos não cumpridos, ver como é que está a situação fiscal do município e ver como é que a gente vai fazer isso. Porque é tanta coisa, que pode até ser que a gente consiga colocar isso em prática no primeiro mês, mas pode ser que a gente tenha que entrar no acordo no primeiro mês entre isso, no segundo entre isso, no primeiro ano, no segundo ano, porque a gente vai ter que sentar para olhar isso aqui. Isso aqui é um problema sério, um problema muito sério. Compromete, inclusive, os recursos financeiros do município, mas que tem que ser cumprido. Direito é para ser cumprido. Eu sou advogada, eu sou constitucionalista, eu gosto muito do direito, amo a minha profissão e quando eu vou defender um cliente, eu vou atrás do direito dele. Então, considero-se vocês meus clientes e também eu sou empregado de vocês. Eu preciso cumprir aquilo que está determinado pelos meus patrões. Não, eu tenho que ser empregado, eu tenho que ser funcionário. A pauta da educação é longa, não é? A gente sabe que é uma das partes que uma das que mais tem recursos, as que mais tem problemas também, mas é o de mais importante para a cidade, para o país, é a educação. Mas aqui em Pentecoste, Luísa, eu já moro desde 91, e as pessoas que já têm mais idade que eu, sabe que de vez em quando, em tempos anteriores, e a gente espera que isso esteja mudando de fato, são situações pequenas, não é? Em relação à perseguição do servidor, mudar o servidor de uma escola para outra sem que ele tenha pedido, e às vezes, se você não faz isso, não faz aquilo, nós vamos mudar você lá para Breda, lá para não sei onde. Então, assim, como se fosse algo para punir o servidor, sendo que isso não deveria mais acontecer quando nós estamos em pleno século XXI, nós conhecemos os nossos direitos, somos livres. Eu creio aí, já colocando a parte também, enquanto os diálogos com os sindicatos, eu acredito que uma cidade hoje tem que conviver abertamente dentro do diálogo, tanto com os sindicatos, no caso aqui do Sinicep, que está mediando essa entrevista, como com outros sindicatos, como os trabalhadores, as associações, os grupos que surgem dentro da própria sociedade, as representantes das próprias classes, né? Eu queria saber como é que você lidará com essas circunstâncias quando elas aparecerem, porque o sindicato, no primeiro mês de gestão, nós já estaremos lá para saber como é que nós vamos lidar com determinadas questões que aparecem sempre no começo do ano. Logo no começo do ano, lá para o dia 15 de janeiro, dia 20, já tem uma pauta dentro do sindicato que a gente está lá com os gestores. E a gente gostaria muito, caso você receber eleita, que as portas estejam abertas para que haja diálogo franco. Nós, enquanto sindicato, não temos a pretensão, nunca tivemos em nenhum governo de brigar, de fazer confusão, de fazer baderna, mas
principalmente na minha presidência, não é, de conversarmos abertamente sobre as situações e já vermos o que é possível fazer, como é que nós vamos fazer. Bom, eu tenho dito nos vários comícios, reuniões que a gente tem tido, sejam setoriais, de categoria ou mesmo com a população nas ruas, que o nosso governo é um governo que tem a marca da união de todas as forças, né? A gente precisa unir todas as forças mesmo, todas as políticas públicas, política, de população, daquele que sabe fazer melhor, etc., né? Como eu já vim falando aqui, do diálogo, que é a segunda palavra que eu tenho colocado isso muito forte, e do acolhimento. Então, o diálogo será uma marca registrada do nosso governo. Porque eu, Luísa, gestora pública, não acredito em governo sem participação. Tá? Então, um dos nossos programas aqui, ele chama Minha Prefeitura, é um programa de gestão participativa. A gente precisa participar também, é um aprendizado. A gente vai ter que capacitar o pentecostista da participação. Lá em Medellín, na Colômbia, eu andei olhando lá, estudando lá tem uma secretaria de participação, tem permanente treinamento das pessoas para participar. Nas associações de bairro, que a gente não tem aqui, associação de bairro. Cadê a associação da Pedreira? Da 15 de novembro. Quando a gente fala em associação aqui, está sempre vinculada à zona rural. Então, o desafio é de como colocar o cidadão para falar. E aí, inclui todos vocês, servidores, será uma marca registrada do nosso diálogo. Eu acabei de falar aqui, já de abrir um caminho, ainda do governo de transição, a mesa de negociação permanente é importantíssima a mesa de negociação permanente, porque também dá direito ao cidadão de entrar na gestão, de saber o que está acontecendo na gestão. Porque saibam vocês que o lençol será sempre curto, né? Que os recursos serão sempre limitados e que as necessidades serão sempre ilimitadas. Né? Então a gente precisa, de fato, da participação, e nós estaremos trabalhando todos os dias com participação do Pentecoste, para que daqui a 4 anos o Pentecostense só queira um governo que garanta que a participação está, de fato, entranhada, né, nas nossas veias e na nossa carne do Pentecostense. Então eu sou louco de participação. Eu adoro os conselhos. Eu acabei de fazer em Fortaleza, vou até lançar um livro agora, se Deus quiser, até dezembro eu estou lançando esse livro, que é um diagnóstico da participação lá. Eu vou fazer um diagnóstico da participação aqui também, quantos conselhos existem, como é que esses conselhos funcionam, se os conselhos são chapa branca, o que é que adianta o conselho presidente e o conselho é secretário. O vice-presidente do conselho é secretário. O tesoureiro é amigo do executivo. Então, o conselho, gente, é para abrir a boca. Tem que ter lá um monitoramento, uma avaliação do funcionamento do conselho, e o que ficar decidido dentro do conselho, deliberado, tem que chegar na mesa da prefeita. A prefeita tem que cumprir. Tá certo? Ou dizer porque tem que cumprir. Dá uma resposta. E eu acho que tem uma coisa importante também, que é um programa que a gente tem aqui, que é o Pentecoste Conectado, que vai melhorar muito a questão do acesso, né, e da inclusão digital. Isso é importante na participação. E também do canal de TV, para que o pentecostense não só fale, não só se expresse, aliás, não só coloque lá suas palavras em alguma, tem expressão e tem diálogo também se expresse na TV. Então, o canal da cidadania, que a gente pode conseguir do governo federal, o presidente do meu partido, o Kassai, é o ministro das comunicações, a gente tem acesso a ele, já estive com ele conversando sobre isso, e nós vamos ter aqui a TV Pentecoste. A TV Pentecoste é mais um local de expressão, de diálogo, de participação. Então, nossa gestão terá a marca, a fé e fogo, se for preciso, tá certo? Da participação. Outro ponto. Outro ponto muito importante para nós, pentecostenses, e eu acredito que de certo tempo para cá, mais ou menos 6 ou 7 anos para cá, a gente convive com insegurança. Pentecoste, apesar de ter melhorado nos últimos anos, 2, 3 anos, mas nós não nos sentimos inseguros. Eu, particularmente, tenho medo de andar em Pentecoste depois de 11 horas da noite. Muita gente não sai de suas casas às 11 horas da noite. Eu costumo dizer para os alunos do ensino médio que nós, ultimamente, temos construído prisões particulares. Você faz uma casa, quando você vai construir sua casa, você já pensa em colocar os portões de ferro grosso, né, nas portas, e quando você vai, depois de 10 horas, se alguém chamar você lá fora, você diz: quem é que está aí, Pedro? Pensa que alguém já vem fazer alguma coisa. Como é que a gente faz para melhorar essa segurança, para que a gente não fique só pensando, e querendo agradecer já aos policiais que estão ali, que quanto mais polícia em cada esquina, que a gente é perseguido toda hora pela polícia para nos assegurar, como é que a gente faz para melhorar a nossa cidade, para termos um pouco mais de sensação de segurança?
Porque os nossos jovens dizem o seguinte: eu não posso tentar na calçada depois de 10 horas da noite, porque tem os celulares, estão ali na calçada, e de repente passar alguém de moto olhando, depois ele já volta para raptar o celular da pessoa. Então isso é complicado, as pessoas não se sentirem livres, né? O direito de ir e vir que nos é garantido. Então como fazer? Não só a gente pensa logo que é a polícia. Como fazer para evitar a polícia estar prendendo jovens, né? Mudando essa realidade que a gente convive. É preciso, logo de cara aqui, esclarecer os respeitos aí à polícia que está aí, meu cordial bom dia, os que estão aí na polícia trabalhando. E a segurança pública, ela não é só uma questão de polícia. E há, no meu entender, um entendimento errado do brasileiro, quando o brasileiro diz que segurança pública não é competência do município. É sim competência do município também. É a segurança cidadã. Então, espaços bem iluminados, locais para a juventude se reunir, uma educação de qualidade, espaços para a juventude ter expressão e diálogo, espaços, por exemplo, para a questão da cultura, que a gente tocou muito bem aqui, que deve ser um dispersor, né, da violência, cuidado com a segurança da mulher, enfim, gente, tem tanta coisa bacana dos direitos humanos que a gente pode trabalhar na questão da segurança, não é só uma questão de polícia. Aqui, no nosso plano de governo, tem aqui o Pentecoste Seguro, que é um programa de segurança que vai reduzir o número de homicídios e de assaltos, e a proposta é instalar um sistema de vigilância por câmeras, isso é uma coisa física, que vai ajudar a polícia, vai inibir, né, que as coisas aconteçam, a gente vai colocar inicialmente nas portas, entrada e saída dos distritos, nas fazendas, entradas de fazendas que a gente pode entrar em parceria com os donos, né, privados, para eles pagarem a sua própria câmera, enfim. Mas tem também a questão da urbanização, da iluminação pública, do cuidado com a educação, do cuidado com a cultura, de afastar o jovem da droga e do mundo desse caminho aí, através dessas ações que é a obrigação do poder público. Então, você como começou a falar aqui, você falou do número de secretarias que tinha. Eu não vi nenhuma secretaria de segurança cidadã. Então, a Secretaria de Segurança Cidadã, ela é importante, é uma secretaria que integra políticas, é um desafio e tanto, mas que nós sabemos fazer, porque, como eu disse aqui, sou diretora para a articulação e integração de políticas em Fortaleza, e isso a gente vai ter que ter uma Secretaria de Segurança Cidadã que consiga unir todas essas políticas e de cuidar da segurança como ela de fato merece ser cuidada. Então, é sempre lembrar que segurança pública, primeiro, não é uma competência só do Estado e da União. Segurança pública não é, no caso, somente polícia. A polícia reserva-se os casos extremos, os homicídios. Quando chega na polícia, é porque o caso de segurança já começou, já está mal, o negócio já está mal. Então tem um trabalho de casa que nós precisamos fazer. Boas calçadas, espaço de acolhimento, gentileza urbana, política da boa vizinhança, educação ambiental, acolhimento ao jovem, política para a criança, para o adolescente, para o idoso. Tudo isso que eu estou falando para vocês diminui índice de violência. Não é à toa, nos lugares onde há maior qualidade de vida, há uma relação direta também com mais segurança. Pentecoste tem recursos limitados, nós estamos falando aqui de recursos, Luiz. Como é que nós vamos fazer, como é que você vai fazer no seu governo, para poder adquirir recursos para que esse município possa alavancar essas políticas públicas de educação, de saúde, de saneamento básico? Nós temos ali para este ano, os recursos que ficou destinados em torno de 79 milhões. Né? E já é muito pouco para tantas questões que precisam acontecer no nosso município. Como fazer para ter esses recursos aumentados para podermos realizar tantas coisas que o município precisa? O município de Pentecoste ele tem uma peculiaridade, né? O Pentecoste tem a sexta maior pobreza da região, tá? E é também a maior desigualdade de renda dos 13 municípios que a gente pesquisou. O Pentecoste é muito pobre, gente, mas muito pobre mesmo. Beira a miserabilidade. Desculpe dizer isso aqui, eu sei que é um assunto chato, né? Porque aqui não estou entre pessoas miseráveis, não são vocês, mas nós temos, porque eu entrei nas casas, eu posso dizer isso. A doutora Valéria, acho que acabou de chegar aí também. Ela dá a mão aí, doutora. Sabe o que eu estou dizendo? Que ela também esteve comigo em 2012, entrando em mais de 7 mil no homicídio de Pentecoste. Isso é verdade. O índice Gini
né, que é um índice que mede a extrema miséria, coloca o Pentecoste como o município mais miserável da região do Papo. Tá certo? Então, nós precisamos sair da condição que nós temos hoje de dependência de transferências só do governo federal e do estado. Praticamente, gente, é tão pouco que se arrecada no município. Aqui eu tenho aqui um dado aqui, deixa eu puxar aqui, que é realmente chocante. Quase tudo é de transferência. Ó, as receitas de capital aqui, desses 70 e poucos milhões aí, é 6 milhões e poucos só. Então a gente precisa arrecadar melhor, precisa cuidar melhor das finanças do município. Nós precisamos inicialmente, ainda em novembro e dezembro, trazer gente como, por exemplo, o Alexandre Cialdini, que é um papa das finanças, que é meu amigo particular, e vai vir aqui nos ajudar, porque já disse que vinha. Tá? Tem muita gente boa querendo vir ajudar para Pentecoste, e eu digo a vocês, sem nenhuma questão de querer parecer prepotente, ou de querer parecer mais do que os outros, mas graças a Deus, gente, a gente deu conhecimento e a gente pode vir ajudar a gente. Então, chamar o Cialdini aqui, fazer uma análise de cabo a rabo das nossas finanças. Não estou dizendo que ele vai ser o secretário de Finanças, mas o secretário de Finanças é uma pessoa daqui. Mas ele precisa, está precisando de ajuda para olhar esse orçamento. Não é um orçamento não, gente, o orçamento é uma peça fictícia. É muito fácil dizer que eu vou ter tanto para isso, tanto para aquilo outro. O que você tem que olhar no orçamento é esse pedaço do orçamento aqui, que é grave, é grave. Está aqui, receita de capital. Aí quando você puxa aqui, ó, nós não temos nenhuma operação de crédito, nada de alienação de bens, 000, certo? Transferência de capital, ainda temos aqui um saldo negativo de dedução de receitas. Então, assim, é preciso tratar o orçamento, desculpa, porque orçamento é uma coisa muito técnica. Tá? Eu queria ser chato falando de orçamento aqui, porque os meus assessores estão ali atrás, olha, não vai ser muito técnico, para o povo entender. Mas quando você trata de orçamento, que é vital, que é o orçamento que vai permitir que as políticas públicas aconteçam, nós vamos ter que ser técnicos. Tá certo? Nós vamos ter que ser científico, chamar a gente que entende, sentar, analisar, saber onde é que nós vamos arrumar mais dinheiro, se é junto aí de alguma operação de crédito, qual é o nível de endividamento do Pentecoste, que a gente não sabe. O Pentecoste não tem esses dados em lugar nenhum, nós vamos ter que chamar um especialista para ver isso. Tá? Então, se eu estou dizendo que nós vamos fazer esses programas aqui, é porque são programas que eu já vi no orçamento que tem como fazer. Eu não seria responsável de trazer para cá ou de propor coisas que não podem ser feitas. Tá? Mesmo que seja uma parte do primeiro ano, uma parte do segundo ano, do terceiro e do quarto ano. Eu não sei se a gente já está para 5 anos, são 4 anos, porque eu ainda não consegui ver como é que ficou a legislação eleitoral, né? Desses prazos de governo aí, de gestão. Mas enfim, se tranquilize, tá? Porque ao contrário do que diz a Prefeitura de Pentecoste, não está falida, tá? Não existe isso. Nós temos transferência, temos dinheiro do Fundeb, há até inclusive a possibilidade de a gente rever a questão do rateio, o que sobra, né, de rever contratos de carro, porque a gente sabe que isso aqui é infelizmente, né, essa questão dos aluguéis de carro aqui, é uma coisa que a gente precisa olhar. Né? Tem gente da cidade aqui que é dono do negócio, a gente sabe disso. Certo? Então, onde é que está esse ralo? Para onde é que está indo isso aí, que a gente precisa ter cuidado de analisar, para não ferir ninguém, né, para não estar aqui acusando nem dizendo nada de ninguém, mas a gente precisa ter cuidado com isso aí. Tá certo? Primeiro e mais importante de tudo, tirar o Pentecoste da dependência completa de quase 90%, 80 e poucos por cento do dinheiro que vem da União e do Estado. Nós precisamos aumentar a nossa receita corrente líquida. E urgente, não é esse ato que eu estou falando, porque é contador. E tem como a gente fazer isso, mas com certeza. Luísa, quando a gente fala da questão de que a prefeitura é uma empresa falida, porque é o discurso que é feito por parte dos gestores. Não se pode pensar em melhorar o salário dos servidores porque não tem dinheiro, porque os recursos diminuíram. Desde, a gente está com mais ou menos 10 anos, quando os servidores estão sempre lutando por algo a mais que aquele que o próprio governo federal propõe, o salário mínimo, é porque aqui em Pentecoste acontece isso. Os que são do salário mínimo têm o seu salário aumentado a cada ano que passa, né? Já é destinado pelo governo federal, como é no caso do ano que vem. Mas aqui no município de Pentecoste, aqueles que ficam acima do salário mínimo um pouco, digamos, um salário meio, um salário de 8% a mais, como não tem esse aumento anualmente, vai defasando o salário dele. E quando a gente diz que é empresa falida, é porque não tem dinheiro. Aí a gente gosta de fazer essa colocação. Como é que a gente vai querer cuidar de uma empresa falida? Não é? Porque nenhum de nós gostaria de ser sócio de uma empresa que não tem recurso. Né? Enquanto você diz que é bom fazer uma análise completa, você acha que tem esse recurso que pode ser feito mais, isso aumenta a nossa
esperança, porque de acordo com o que passa para nós, ele diz quem é que quer tomar conta de uma coisa dessa, né? Porque se está falida, que diabo a gente vai fazer lá, né? Então essa é a nossa preocupação, porque como a gente lida diretamente com o gestor, quando vai fazer algum tipo de reclamação, ele sempre diz isso, viu? Mas passando aqui para frente... Eu gostaria, tá certo, de colocar ainda alguma coisa com relação a essa questão das finanças, tá? Pentecoste, ele apresenta condições econômicas muito satisfatórias. A gente tem, mesmo no período de seca, a gente teve, por incrível que pareça, crescimento do rebanho vitícola. Tá certo? A gente tem possibilidade de crescimento na agricultura, tá? A gente tem alta potencialidade de capacidade de agricultura e indústria, né? Porque isso aqui é temporário, daqui a pouco esse açude não está cheio novamente, se Deus quiser. A gente sabe que isso é sazonal, como cuidar melhor da água. A gente tem proximidade da região metropolitana de Fortaleza, eu estava falando isso no nosso discurso lá da Serrota, que aliás é belíssimo, nós temos quase 8.000 pessoas lá, né, nos pré-estudantes. Eu acho que a nossa campanha é uma campanha que pode e deve ser vitoriosa, porque ela já é vitoriosa pela quantidade de gente que ela tem colocado nas ruas, que acredita na gente. Então, essas qualificações de Pentecoste precisam ser bem aproveitadas. Está aqui, ó, isso aqui é um resumo sobre as finanças do município. Então, a gente vai ver aqui, praticamente, ó, o Pentecoste tem os mais baixos percentuais de investimento na receita corrente líquida. A gente vai ver que o ISS contribui muito pouco com a receita tributária do município, tá certo? Que o IPTU na receita tributária do Pentecoste é muito baixo, tá? Que o Pentecoste tem a quarta maior contribuição de ICMS. Como é que vai fazer? Inclusive para aumentar isso, já que estamos em quarto lugar, entre os 13 municípios, até que a gente chegue em segundo lugar ou em primeiro, aí já vai aí um desafio, né? Então, assim, tem como fazer. E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Pentecoste é uma empresa falida, eu tenho capacidade de tirar Pentecoste da falência, certo? Bem, já colocou alguns pontos dentro da questão do emprego e renda, né? Mas sabe que você acabou de dizer que Pentecoste vive uma situação muito séria, muito grande. A renda dos homicídios é muito baixa. Em torno de 60% da população daqui recebe até um salário, até meio salário mínimo. Então, assim, a gente percebe que uma pessoa que ganha meio salário mínimo, uma família que tem só meio salário mínimo para a sua sobrevivência, é muito difícil, daí a gente pode considerar a pobreza e a miséria que essas pessoas vivem. Aqui em Pentecoste, normalmente, quando se fala em emprego, a gente pensa na prefeitura. A prefeitura arrebanha aquele grupo de pessoas, aposentados arrebanham outros recursos, e a fábrica que nós temos aqui em funcionamento é uma outra porta de emprego, digamos assim. Mas, além dessas possibilidades, né, no caso da prefeitura, agora bem menos, porque antes do concurso ficava sempre naquele medo de será que eu vou ter emprego no ano que vem, e aí houve um concurso, as pessoas, mais de 800 pessoas estão empregadas efetivamente, então fica assim quase viável na prefeitura não ser criando outros mecanismos e outras possibilidades de emprego dentro da própria prefeitura. Como é que você tem pensado em aumentar o número de emprego para esses jovens, e principalmente também colocando os jovens no campo, porque nós aqui na cidade temos essa abertura e as possibilidades de ir atrás do trabalho até fora. Mas a pessoa do campo, os rapazes que estão lá no interior, na zona rural, como fazer para que também chegue a eles e como aumentar o número de pessoas trabalhando, quando a gente vê, por exemplo, os comícios, uma multidão de pessoas estão ali e no meio delas muitos e muitos jovens que estão na idade de trabalhar. Como fazer para que a gente pude resgatar? Eu estou me organizando aqui, tá, pessoal? Já vendo esse paquete de trabalho, não estranho não, porque aqui informação a gente trabalha assim, a gente trabalha em planejamento, a gente tem que saber o que diz, tem que saber como fazer, e tem que buscar os dados, né, que são precisos para resolver os problemas públicos, né? Então, essa questão do trabalho e emprego é seríssima. Pentecoste é uma cidade praticamente desempregada. A gente entra numa casa, a casa toda está dentro de casa, seja qual for a hora do dia. É impressionante, né? Está todos desempregados, porque só tem duas fontes de emprego aqui. Ou você vai para essas fábricas, essa paqueta aí, esse velho ali, ou você vai para a prefeitura. Não tem outra fonte de renda. Ou, que está sendo subutilizado, o trabalho do campo. E o trabalho do campo pode e deve gerar muita renda, muito trabalho. E, se possível, até emprego. Tem diferença, né? Trabalho, emprego, né? Por quê? Porque são os meninos, eu tenho conversado demais com eles, falei sobre isso aí nesse meu discurso, são os donos da terra. Eles são os
os próprios patrões dele. O que nós estamos precisando é de técnica agrícola. Eles adoram a terra, converso com eles, olha, você gosta de trabalhar? Eu gosto disso. Só que ainda é um trabalho muito sofrido. Aí eles tentam repetir a história dos avós deles, dos pais deles, né? E a gente precisa, Vicente, você está aí me ouvindo, cuidar melhor desses nossos trabalhadores rurais, desses meninos, ter uma atenção maior, técnicas agrícolas, aproveitar espaços da escola no período da noite. Essas escolas que estão fechadas também podem ser usadas, além da cultura, para a cultura também, né? De uma boa educação para o campo, e aproveitar esses espaços para formar esses meninos, para cuidar bem da terra, ganhar dinheiro, ser feliz, não precisar sair daqui para ir morar em Fortaleza, em favelas, andar o dia todo para chegar 1h30, 2 horas para chegar no trabalho na ida, 1h30, 2 horas, 3 horas para chegar na volta, ganhar um salário mínimo e pagar aluguel. Então, há um Pentecoste em torno, são mais de 1.300 km² de área, praticamente, a maioria é zona rural mesmo. O espaço da cidade é muito pequeno e a gente tem que ter uma política de manutenção desses meninos e meninas lá, com qualidade, com internet, com tudo que há de mais moderno. Eles também não vão lá ficar agora na idade medieval vivendo na terra, não é isso? Mas ter o trator na hora certa, as estradas boas, escoamento da produção através do asfalto que a gente vai conseguir trazer de Campos Belos, ligando a 020 a 222, e eu já conversei com o governador sobre isso. Eu já estive em recurso do BID, inclusive já licitado, um trecho que nós estamos pleiteando a ele. Eu fui pessoalmente com o prefeito de Condeiro do governador, isso está prometido para nós. Agora é só a questão do percurso, se vem pelo Cipó, se vem pela Eva Moura, e nós estamos fazendo um cálculo do BID, qual é a população maior que é atingida, porque o BID só inicia por onde passar a estrada, onde tiver mais gente morando. Tudo isso ajuda, né, no incremento aí da agricultura. Novas fábricas. Nós temos aí uma gravação, não sei se vocês já viram, do presidente do segundo maior polo calçadista do Brasil, que é o polo de Juazeiro do Norte, falando para a gente, dizendo: Luiz, nós estamos com você, nós vamos trazer novas fábricas para Pentecoste de calçados, nós estamos do lado do Porto Pecém, podemos exportar. O Roberto Smith, você lembra, né? Ele veio aqui, nos mostrou as potencialidades do Pentecoste, por exemplo, na extração de silício, que é o silício, é aquele componente, né, da pedra que faz os componentes de energia solar. Imagina, gente, Pentecoste é um dos municípios do Brasil que tem esse minério aqui. Então, como fazer para ganhar dinheiro com isso? Como gerar trabalho para renda com as cooperativas? Coisas simples, gente, coisas simples, como, por exemplo, a cooperativa das costureiras. Centenas, eu posso dizer milhares de mulheres. Pentecoste tem máquina parada, máquina industrial, porque elas faccionam, elas costuram, mandam vender na Feira da Serra, que eu conheço, estive no centro como secretário, sei dessa realidade, certo? Isso aproveita todo mundo dentro da casa. Isso é geração de trabalho prevenido com qualidade, porque é dentro da casa da pessoa. Então vamos cooperativar essas mulheres para comprar a linha mais barata, o tecido mais barato, enfim, para gerar trabalho prevenido. Outra coisa simples, geração de trabalho prevenido, que eu já estive reunida com uma parcela significativa aí de representantes da construção civil, pedreiros, serventes, mestres de obra, para que a gente tenha também uma cooperativa da construção civil e possa ajudar o pentecostense a reconstruir as suas casas, comprando material aqui, criando uma espécie de um construcarnezinho, que é um cartãozinho que o cidadão vai adquirir o seu material de construção. Aí a gente vai ter que analisar como, se é pago com baixo preço, ou se é doado, às vezes pela prefeitura, pela assistência social, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, essas cooperativas ficaram mortos de felizes, os pedreiros, porque eles saem daqui, gente, vão para Fortaleza, às vezes passam 15 dias morando todos numa casa só, né, um monte de homem deixando suas mulheres aqui, seus filhos. Ou seja, o trabalho prevenido em Pentecoste está sendo um problema, porque está até separando famílias. Né? Os laços familiares, antigamente era a seca, né? Que tirava as pessoas de casa. Hoje não é mais a seca, porque a seca tem lá a cisterna, tem o carro-pipa, tem os poços, tem tudo, mas as pessoas não saem porque não tem, destruindo as famílias. Então, é um desafio grande. Não sei se vocês viram aí, mas é o primeiro ponto do nosso plano de governo, é a geração de trabalho prevenido, e nós vamos lutar muito e vamos conseguir trazer outras formas de cada pentecostense ganhar dinheiro para cá. E nós terminamos aí falando sobre a questão do emprego e renda. Agora nós vamos entrar em outro ponto muito importante na nossa cidade, para todos nós pentecostenses, que é quanto à questão da saúde, Luísa. Porque todos nós, quando vamos sentimos qualquer coisa, a primeira coisa que a gente se lembra é do hospital, é da UPA,
dos postos de saúde. E aqui em Pentecoste há muitas reclamações. A reclamação de falta de atendimento, a reclamação de falta de remédio, de transporte que carrega as pessoas sucateadas. Tudo isso são problemas que a saúde de Pentecoste enfrenta. E a infraestrutura também, às vezes, deixa muito a desejar. Então, como é que você pretende trabalhar na área da educação para dar a melhor qualidade, da saúde para dar a melhor qualidade aos nossos, às pessoas que precisam do serviço da saúde e que as pessoas tenham menos reclamações? Olha, dentro do nosso plano de governo, nós temos um programa chamado Saúde Perto de Casa. A ideia é que esse programa ele venha realmente ampliar a prevenção de doenças, reduzir o número de mortes que podem ser evitadas, né? E a meta é que a gente garanta o exame no tempo certo e o atendimento de médico e dentista com hora marcada perto de casa. Então, eu acho que essa questão, você passa por muitas questões da saúde, essa questão do atendimento é uma prioridade. As pessoas precisam de fato ser melhor atendidas. Isso não é coisa para a gente rir, isso é uma questão de uma organização melhor. A gente teve avanço, a UPA é um equipamento importante, mas o hospital ele precisa realmente ser melhor cuidado. O hospital ele foi construído aqui na década de 70 para ser um hospital regional. E ele não tem cumprido essa função de hospital regional e a gente precisa avançar nesse sentido. E isso também é trabalho de previdência, porque na hora que você transforma aquele hospital de novo em regional, você vai ter mais gente trabalhando, mais gente vindo para cá consumir o serviço de saúde dos municípios do entorno. E a gente precisa tratar de trazer para cá urgentemente uma clínica boa de imagens. É altíssimo a necessidade das pessoas com esses exames mais especializados, da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, enfim, melhorar a rede de atenção da saúde. Nem só melhorar, fazer com que a rede aconteça, porque hoje a gente não tem a rede de saúde ainda implantada nos moldes, né, que a ciência, que os estudiosos pedem. Então, essa questão da saúde é uma questão séria, a gente precisa olhar evidentemente isso com muito cuidado, mas eu queria deixar registrado aqui alguns dados que eu acho que são importantes. Mas são dados, acho que é de extrema importância que a gente entenda isso. Até tem pouco tempo, quando a gente fez esse estudo, Pentecoste tem a segunda maior taxa de mortalidade infantil do Vale do Curu. Então, isso aí aliado a uma taxa de analfabetismo alta, né, isso é um bom relógio. A gente precisa olhar, tratar os problemas complexos com a sua devida complexidade. Então, o que significa ter uma saúde de qualidade? Tem o seguinte também, de 2010 até 2014, houve um aumento significativo de óbito por doença infecciosa e parasitária. E aí, os agentes comunitários de saúde têm um papel importantíssimo, os agentes de endemias também, que a gente já conversou sobre isso com eles, e eles são as pessoas que entram dentro das casas. Como é que a gente pode melhorar essas condições de higiene? Como é que a gente pode ser preventivo na doença? Porque a doença é muito mais cara do que a prevenção. Pode saber disso, é muito caro a doença para o poder público. Então é melhor cuidar para a população não ficar doente e a gente gastar esse dinheiro com outras coisas, né? Então, a gente vai ter um cuidado especial, porque até pode ter os piores níveis de saneamento dos municípios relacionados ao Vale do Curu. Apenas 17,86% dos municípios têm acesso adequado ao saneamento. Então, imagina o que isso pode significar na doença. E aí, também um dado importante, que nós trouxemos na nossa discussão do Pentecoste Olha para Frente, que foi uma palestra do professor Manuel Furtado, que veio aqui, é uma figura maravilhosa, médico, sanitarista, gestor público, que nos mostrou do que morre o pentecostense. Do que morre o pentecostense, do que morreu o pentecostense de 2010 até 2005 a 2016. Isso comparado, sempre comparado com os 3 municípios de entorno. A primeira causa de morte é o AVC, né, o acidente vascular cerebral. Então, por que a gente tem AVC? Prevenção, é exercício físico, é boa alimentação, é cuidar das pessoas que já têm a tendência, né, a ter pressão alta, enfim, é cuidado mesmo, é prevenção. É ter uma boa vida, uma boa qualidade de vida, menos preocupação. A segunda causa de mortes, que não é igual, nem a Piaré, nem General Sampaio, veja bem, comparação entre 13 municípios de entorno, é o câncer de estômago. Então, por que estamos morrendo tanto de câncer de estômago, Pentecoste? Então, olhar para a saúde é também pesquisar.
saber como a gente pode melhorar a situação de vida das pessoas, para que as pessoas não adoeçam. Por que o servidor público pentecostal é tão doente? Por exemplo, as merendeiras, elas pegam panelas pesadíssimas, certo? Elas têm hernia de disco, têm problema de coluna. Olha como é simples, é questão de ergonometria, né? Eu acho que a gente chama isso, ergonomia, alguma coisa assim. Não é isso, doutora? Ergonomia. Então, prevenção. A saúde, ela fica mais barata quando ela é usada o recurso da prevenção. Então, vamos cuidar de utilizar os nossos recursos humanos, que são os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, os agentes de emergência, que são muitos, até pouco em relação ao que o município precisa, mas que já tem o suficiente para a gente fazer um belo trabalho de saúde no nosso município. Dentro da questão da saúde, nós vamos tratar agora da questão dos servidores da saúde. Tem até categorias que estão aí em greve, né, no caso dos dentistas, mas outras dentro da saúde também sentem-se desvalorizados, falta personal noturno, risco de vida, pessoas que sentem-se desconfortáveis, né, até quando trata da questão do salário deles, porque são anos que não vêm sendo reajustados, e aí é uma das preocupações deles. Será que nossa vida vai ter melhorias, né, quanto à valorização, quanto à formação, quanto ao reconhecimento profissional e financeiro? Com certeza, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Quando eu li aqui aquelas reivindicações que precisam ser cumpridas. A gente tem casos, por exemplo, dos motoristas da saúde que levam gente com doença infecciosa e que tem que ter, gente, o adicional de salubridade. Então, a gente tem casos, inclusive, de um motorista que, né, pegou hanseníase, teve problema sério de saúde aí, uma doença contagiosa. A gente tem também problemas de adicional noturno com os vigias. E aí precisa olhar como é que a gente vai tratar isso, quanto tempo a gente vai conseguir implantar tudo isso. Eu não estou aqui dizendo irresponsavelmente que isso é do primeiro mês, é preciso que as pessoas compreendam que é uma quantidade enorme de direitos que não vão sendo cumpridos e que nós vamos ter que ter maturidade, sentar com o servidor, formar uma mesa permanente de negociação e ver como é que a gente vai implantando isso. Né? Ninguém vai resolver o problema do Pentecoste em 4 anos. São 4 anos de governo, são 40 anos. Aí você pega 20 anos, 30 anos de direito não cumprido, vai querer resolver tudo em 4 anos. Tem que ter maturidade, sentar, olhar se tem possibilidade, como é que a gente tem mais recursos financeiros para isso, como é que nós vamos ganhar mais aqui no Pentecoste com o poder público, né? Porque as receitas são sempre limitadas, os recursos limitados e as necessidades limitadas. Né? Então, essa é uma regra que a gente sempre usa no poder público quando a gente fala de finanças. Então, isso é importante. Então, é olhar e cuidar do servidor, da saúde do servidor, da felicidade do servidor, porque o servidor, gente, ele que atende a população. Você imagina que são 1.000, sei lá, quase um contingente de 2.000 pessoas, um pouco menos de 2.000 pessoas, que vão atender aí mais de 30.000 pessoas. Inclusive que vão ser autoatendidos, né? Porque os seus familiares também são atendidos pelo poder público. Então, cuidar para que o servidor tenha felicidade de ser servidor. Isso é importante, porque isso vai, com certeza, não tenho dúvida disso, gerar bons frutos, gerar uma convivência melhor aqui no nosso município, mais saúde, mais saúde. Eu queria colocar 2 pontos ao mesmo tempo, Luísa, que é quanto à questão do saneamento, já estou dando conta rapidamente, a questão do meio ambiente, né, principalmente quando se trata dos lixões, uma situação desagradável do nosso município. Há anos se pensa como resolver a situação daquele lixão ali. Né? Quem mora aqui na parte da Pedreira sabe o que eu estou falando. Todo final de tarde a gente vê aquela parte azul, mas é de fumaça, né? Que toma conta daquela área, principalmente, e tocar fogo naquele chão. Né? Como é que se faz para poder resolver aquilo? Sabe que é custo, tem custos, é preciso de recursos financeiros. Inclusive, até tinha um projeto do governo federal acabar com todos os lixões até o final de 2014, se não me engano, e agora passou para frente, né? Passou para frente agora para 2020, porque não conseguiu os municípios. Né? Então, como fazer para resolver essa situação? Porque quem mora aqui na Pedreira sabe o preço que paga, né? As crianças, etc. Primeiro, transformar o Pentecoste verde de esperança. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. E não em azul e fumaça, né? Mas tirando a brincadeira, que eu podia perder a oportunidade de dizer isso, né? Porque a gente perde a amigo, mas não perde a piada. Vamos lá. O desafio também é excelente, eu adoro desafios. Eu nasci para enfrentar o desafio, eu acho ótimo. E eu sinto muito que o Pentecoste teve uma situação dessa, mas vamos enfrentar. Então a gente tem aqui o programa Minha Natureza, que o desafio é reduzir a ameaça
e o dano aos recursos naturais, tirar o esgoto das portas, remunerar quem fizer a coleta seletiva de lixo. Um exemplo bem simples: Curitiba, na década de 60, com o Jaime Lerner, né, que é uma figura respeitadíssima, arquiteto, gestor público, ele começou a fazer a coleta seletiva do lixo, trocando o lixo reciclado por leite. Então, você trocava lá, porque ninguém quer fazer coleta seletiva, todo mundo tem preguiça, todo mundo acha que é uma besteira, não é uma besteira, não é uma besteira mesmo. Primeiro que gera trabalho, gera emprego, gera renda. Eu tive o ano passado em São Paulo uma feira internacional de reciclagem, fui conhecer como é que São Paulo, o maior município do país, uma das maiores cidades do mundo, está tratando isso, tá certo? Já estive reunida ontem com o pessoal da reciclagem aqui em Pentecoste. Conheço como funciona a reciclagem lá em Maracanã e gera muito dinheiro, gente, mas muito dinheiro mesmo. Tá? Então, como é que nós vamos fazer para o nosso município em 4 anos ganhar dinheiro com o lixo? A questão do lixão é inconcebível, porque não é mais para ter lixão, é para ter aterro sanitário. A gente tem que ver isso aí com muita atenção, como prioridade, porque aquilo é uma questão de saúde pública. Até o dia desse, que vocês tenham uma ideia, os nossos catadores aqui, recicladores, eles, Luiz, a gente se picava lá com as agulhas do lixo hospitalar, que ia todo para lá. Então vejo a irresponsabilidade, que isso não acontece mais, o lixo hospitalar não vai mais para lá, tá certo? Do nosso gestor adversário da nossa campanha. Tá? Eu quero deixar isso aqui registrado. Tá? Porque a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente vai ser gestor público, de remédios queimados, né? de coisas seríssimas com relação ao meio ambiente, que a gente precisa avaliar e olhar, cuidar bem cuidado. Então, nós vamos com certeza implantar a coleta seletiva de lixo, vamos tratar dessa questão do lixão, vamos aí lutar para que a gente seja o município desse convênio que tem aí, dessa questão dos aterros, que nós sejamos o município do aterro, porque a gente sendo o município do aterro e não Itapajé, do consórcio, isso vai permitir que a gente tenha uma indústria aqui de reciclagem, para a gente produzir mangueira, bacia, cadeira, vender, produzir renda, porque nós não precisamos só do resíduo daqui, vamos precisar do resíduo de muitos municípios para poder transformar aqui numa parte aqui no polo industrial de reciclagem. Eu já falei, nós estamos muito pouco perto do Porto do Pecém, nós devemos fazer muitas coisas aqui, e o lixo é um rico recurso de trabalho prevenido. Tá certo? E tem uma questão que eu gostaria de tocar, que é uma questão delicada, que eu não queria nem estar falando aqui, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que se preparar para enfrentar, é a questão do nosso cemitério. E também o Plano Nacional de Saneamento repudia, proíbe a continuidade de cemitérios próximo a recurso hídrico, como é o nosso aqui que está do lado do rio. Né? Não venham me dizer aqui depois que a Luísa disse que ia acabar com o cemitério, não é isso que eu estou dizendo. Mas o nosso cemitério não pode mais, pela lei nacional, tá certo, continuar sendo ali. A gente tem que abrir um outro cemitério, não cabe mais enterrar as pessoas ali. A gente está indo para lá e a gente vê, num momento de tristeza da gente, né, de perder os entes queridos da gente, a gente está lá pisando em cova, certo? Até às vezes está uma queda de um velho, uma pessoa do idoso que está indo lá, já vai coitado, tão sofrido, né, no momento de tanta dor. Então a gente precisa cuidar disso. Né? Vamos fazer que nem lá o Odorei Paraguaçu, lá naquela novela, né, que fez lá o cemitério, depois ninguém morria na cidade, foi uma chacota, porque se auto-morreu, né, e inaugurou o cemitério, aquela novela do Dias Novo do Bem Amado, mas a gente vai ter que realmente cuidar disso com seriedade e criar aí um novo espaço, né, para a gente fazer aquilo que, infelizmente, todos nós temos que fazer, né, enterrar os nossos corpos, nossos entes queridos com segurança, porque só encerrando essa questão. O chorume da pessoa que morre, ela vai para a água do rio. E nós estamos aqui falando, né, de poluir um rio que passa por 3 municípios. Certo? E aí, nesse momento, nós vamos estar poluindo Pentecoste, né, Paraipaba e Paracuru. Certo? Que é para onde a água do rio vai. Nós vamos juntar 3 assuntos logo juntos, né? Vai ser está aqui no seu plano de governo, né? Colocar aqueles folhetos que estão aqui nas mãos. Quanto à questão da habitação, Luiz, eu queria tocar no ponto, porque eu tenho visto pelas redes sociais, dos diversos candidatos, que as pessoas postam as caminhadas dos candidatos, entrando na casa das pessoas, e algumas em casa têm. Então, assim, como fazer para que essas milhares de pessoas possam ter uma casa digna, não é? Já que nós percebemos, no decorrer da nossa conversa, que temos uma miserabilidade muito grande ainda, não tem condições de pagar o aluguel, não tem
renda. Os programas que o governo federal envia a Pentecostes, que até agora nós temos tido, tem sim insignificante. Temos aquele pessoal lá no Sem Terra, que tem lutado pelo pedaço da sua terra. Como é que nós vamos estar abrangendo tudo isso, né? Tantas casas para serem construídas, tanta gente na situação de pobreza, mas eu percebo que tem aqui nesse folheto que você colocou agora para as pessoas. Bom, você tocou num ponto que é a minha maior paixão em gestão, tá certo? Que é a questão da habitabilidade. E o que é habitabilidade? Habitabilidade é você morar bem da sua porta para dentro, certo? E viver bem da sua porta para fora. Então, você vai lá na sua casa todinha, quando você abre a porta, tem um esgoto passando. Isso não é qualidade de vida, certo? Então, por isso a preocupação da gente, nosso plano de governo, é de ter esses dois projetos, que é o projeto Habitar e o projeto Mão Amiga, que é o nosso Bolsa Família Municipal. Porque quando eu falo em Bolsa Família, todo mundo tem, mas o nome do programa é Programa Mão Amiga. Tá? E a gente tem aí dinheiro na assistência social para isso. Eu estava lendo a LDO, tem lá, né? A gente pode também ter recursos para a pessoa física, isso é possível. Então, a gente tem esse programa Habitar, que é a distribuição mesmo de telha, de tijolo, de cimento, das coisas que podem melhorar a casa. Aí, junto com a cooperativa dos construtores, por isso é importante a cooperativa, que eu falei aqui, para ajudar a gente nessa força de trabalho, certo? E aí, uma questão importante: esse é um programa de melhoria habitacional. Vai precisar de engenheiro, vai precisar de arquiteto, vai precisar do que eu acabei de montar em Fortaleza como piloto. O segundo livro também estarei escrevendo dentro em breve, já deixei pronto para sair em Fortaleza. Eu participei, montei o primeiro projeto piloto de assistência técnica gratuita de engenharia e arquitetura do Parque Universitário, que é uma favela lá em Fortaleza, que é um assentamento precário, né, que a gente chama, né, é um assentamento bem precariedade de habitação, para justamente ter esses profissionais entrando nas casas. Está no Estatuto da Cidade, é lei, é obrigatório os municípios ter essa lei de assistência técnica. Então, os nossos candidatos a vereadores aqui, nós vamos lutar para isso, para que tenha um arquiteto engenheiro que vá na casa e vá olhar se a casa tem ventilação, se a casa é bem iluminada. Nós estamos falando de saúde, tudo isso é uma questão de saúde pública. A maior difusão aí da tuberculose são essas casas, como por exemplo as casas da Pedreiras, que são casas contíguas, né? A grande maioria é casa de parede mesmo, parede, aí você não tem circulação de ar, você não tem ventilação, é a autoconstrução. O cara vai, eu vou construir a minha casa. Só que ele vai construir a casa dele sem a ajuda do arquiteto, sem a ajuda do engenheiro. Então acaba gastando o dinheiro que ele não tinha, o dinheiro às vezes da família inteira, que junta, né? Com o 13º, com o amigo, com o filho que manda lá de São Paulo, com o outro que manda não sei de onde, e não constrói uma casa adequada para ele. Então, esse projeto do Habitar, esse programa de moradia, ele vem justamente para isso, para reduzir a falta de moradia, mas veja bem, mas também para melhorar a condição das casas. Isso é importante. E isso é importante, gente, tem um fator simbólico e determinante, assim, você nem como é que eu uso a palavra, que a questão é libertar o nosso povo, que na campanha eleitoral está trocando voto por telha, tijolo e cimento, porque é uma necessidade. Olha, tem comunidades aqui, como Riacho da Porta, moram 60 famílias sem banheiro, gente. Como pode, em pleno século XXI, a gente tem gente que não tem banheiro, tem casas. Na zona rural não tem banheiro, ainda é aquela casinha lá no quintal. Tem um idoso que vai precisar ir à noite no banheiro. Então, isso é qualidade de vida, é uma melhor habitabilidade. E aí a gente vai estar falando de melhorar as condições de habitação e também de melhorar as condições de segurança, de qualidade de vida, de saúde, de educação ambiental. Veja como é tudo isso é integrado uma coisa com a outra. Nós estamos já nos aproximando do final da entrevista, passa rápido, né? A gente gostaria já de pedir que a candidata da polícia possa fazer 5 minutos, nós temos 5 minutos para que ela possa ficar à vontade e agora possa começar sem mais as minhas perguntas e diretamente às pessoas, por que é que você deve ser arquiteto de Pentecostes, por que é que o povo tem que acreditar ou deve acreditar nas suas propostas. Então fique livre por 5 minutos. Primeiro, porque eu sou apaixonada pelo meu lugar, como diz a música. Segundo, porque eu acredito que eu posso contribuir no meu município, eu acredito que aquilo que eu aprendi na minha vida enquanto gestora pública pode servir a milhares de pessoas e pode servir principalmente às pessoas que eu amo, que eu aprendi a gostar, né, do lugar que eu nasci, da casa onde minha mãe mora, do lugar onde meu pai está enterrado, do lugar onde meus avós, né, das minhas raízes. Então, eu fico um pouco emocionada, eu peço até desculpa, porque a gente vai chegando assim no final e vai ficando mais besta mesmo, mas
Por isso que eu acredito, gente, porque pela força que eu consegui unir da política, né, das famílias, do desafio que me foi formar uma grande coligação de 10 partidos, pela força que eu tenho do governador, do reitor da Universidade Federal do Ceará, dos nossos amigos pressistas, que é um projeto maravilhoso. Você vê o Andrade subindo palanque, você vê a Aninha que está aqui, o Tony como candidato. Isso tudo são conquistas que eu acredito que eu ajudei a construir. Então, eu queria, sinceramente, morrer na praia, né? Muita gente está dizendo por aí. Eu gostaria muito que o povo de Pentecoste me desse essa oportunidade. Até porque o meu concorrente já foi prefeito, né? Não estou aqui para julgar, mas os números dizem tudo, não preciso falar. E eu posso contribuir muito. E é por isso que quero ser prefeito, aproveito a oportunidade para pedir a quem está aqui. São convidados meus, né? Tem gente que eu trouxe para cá, se nos deu essa oportunidade, mas também tem 20 convidados seus. Né? Os meus convidados, que a gente não baixe a guarda, que a gente continue na luta e vá em frente. Até o dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde. Sem dó nem piedade, pedindo ao povo do Pentecoste, porque eu estou prontinha para ir para cá. Estou até comprei uma casa aqui. Eu estou até morando aqui, já disse até publicamente ao meu marido e à minha filha Mirelle, em nome dos outros, e eu vou estar aqui durante os próximos 4 ou 5 anos, se preciso for, se o povo quiser. E, segundo, pedir aos seus convidados que também nos ajudem. São convidados servidores, gente qualificada, que entende o que eu falo. Eu sei que o povo pentecostal também entende, mas nós falamos aqui de direitos, de coisas que são próprias da profissão de vocês, e que eu tenho um compromisso de fazer cumprir aquilo que for possível em 4 anos, e, com certeza, aquilo que for necessário para fazer o meu povo viver melhor, ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida. Contem comigo, eu estou totalmente disponível, e quem vai dizer é o povo do Pentecoste de Deus, se Deus quiser, dia 2 de outubro. Feliz de estar aqui, feliz dessa oportunidade, estar aqui na Câmara, que é um espaço para o povo. Acho que você foi muito feliz de escolher esse lugar, um lugar confortável, um lugar que os pentecostenses devem e têm o direito de ser bem recebidos. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Eu, enquanto presidente do sindicato, professor Valdemir, gostaria de agradecer muito e pedir desculpa à candidata Luísa pelos problemas que nós tivemos no som, que vocês puderam perceber. Aí eu fiz de tudo, está aqui a diretoria do SINCEP, que sabe que desde semana passada que a gente se prepara só para este momento, mas as coisas às vezes acontecem, mas a gente perde o controle, porque eu também sou humano. E eu tenho a minha emoção. Então, quando uma coisa está errada, não pense que isso é fácil para mim. Eu fiquei doido, liguei ali pro Valdo e já falta um nervo, porque a gente contrata, você tem contratado, né, para que as pessoas façam melhor, para que não seja qualquer coisa. Tem pessoas que podem estar irritadas por aí, porque não foi aberto para todo mundo estar aqui com a câmera filmando, porque, gente, é uma responsabilidade muito grande. Tudo isso aqui foi proposto pelo promotor. Eu estou aqui de cara que faz as coisas agora. O promotor tem todos os inscritos, até ela disse assim, você fez tudo cronometradinho, está atrasado, eu peço desculpa de fato, estou atrasando seu almoço, sua caminhada, mas é assim, o tempo que foi dela vai ser o tempo do candidato amanhã, e eu não acho que 2 ou 3 também não será feliz a ele, tá certo? Eu prezo por isso, tenho lutado a minha vida inteira, sei que não sou perfeito, não é porque perfeito só Deus, mas eu tento a cada dia fazer aquilo que é certo. Não sei se consigo. Então eu tentei fazer melhor, não sou sabido, não sei de tudo. Não é? Eu disse para ela que a gente tinha muitos dados, e eu passava muito tempo lendo, foi ótimo que ela colocasse tudo, porque dá a impressão de que eu não estudei nada para poder. Os dados estão ali, mas eu ia perder muito tempo lendo esses dados, falando desses dados tão importantes, que fique claro. E eu quero agradecer a todos vocês. Aqui eu não tenho a intenção de estar tendencioso para lá para cá. Estou aqui no meio. Fazendo um debate com os dois, a decisão é de todos nós. No dia 2 de outubro nós vamos estar naquelas urnas e somos nós que vamos decidir, e são vocês que vão decidir, os que vão ver essa entrevista ainda, Luísa. A entrevista vai para o ar nas mídias sociais do SINCEP, e depois quem quiser gravar, a própria Luísa receberá uma cópia de toda a entrevista gravada em vídeo e em áudio. Não sei se deu certo o áudio, mas ele vai dar um jeito de ter também o áudio. Na quarta-feira será transmitida pela Rádio Difusora de 11h30 até 1h30 da tarde, e na quinta-feira, na sequência, o do outro candidato. Então, desde já, muito obrigado, boa tarde pelo tempo que vocês estão aqui.